imprescindível para acompanhar a evolução do indivíduo, o estado que ele se apresenta e os pontos que ele pode melhorar dentro das estratégias que serão avaliadas. A Swintech tem um programa inovador. Nesse programa, 3 são as características fundamentais que vão avaliar o seu desempenho. Suas medidas antropométricas, suas características fisiológicas de nado, bem como o controle do movimento do dicionário. Em particular, a área de comportamento motor tem demonstrado melhoras muito significativas em pouco tempo na qualidade do nado quando se modifica uma técnica. Venha com a gente, Swintech, evolua! Já durante o ataque contra a superfície da água, a palma deve estar inclinada, braços alongados e a primeira varredura não é propulsiva. O nadador apenas projeta o braço para que a mão esteja abaixo da linha do cotovelo e inicia-se então o momento de agarre, onde o nadador gera a sua primeira ação propulsiva, movimentando a mão para dentro, para cima e para trás. Nesse ponto, quando a mão atinge a linha do ombro, o nadador deve projetar uma modificação na ação propulsiva, gerando agora a propulsão para fora, para cima e para trás. Alguns detalhes importantes da fase aquática estão relacionados à posição do polegar em álula, a mão côncava. Durante toda a trajetória, a braçada deve ser progressiva, atingindo o ponto de maior velocidade no final. E um ponto muito importante, a hiperextensão do punho durante a última ação propulsiva da braçada, permitindo que mesmo antes da extensão do cotovelo, o nadador continue movendo a água para trás. Talvez um dos maiores desafios dos nadadores, do aprendiz, é a sincronização entre o braço e a respiração. Esse é um ponto central para que ele dê continuidade ao nado. Portanto, existe uma regra básica. Durante a última ação propulsiva da braçada, a cabeça deve romper a superfície da água. E quando ele faz a primeira parte da fase aérea, o nadador deve inspirar. Na segunda parte da fase aérea, a cabeça deve retornar à superfície da água. Durante a última ação propulsiva, a cabeça rompe a superfície da água. Na primeira parte da fase aérea, ele inspira. E na segunda parte da fase aérea, a cabeça retorna à superfície da água. Outro ponto importante com relação ao nado é que o tronco do nadador ele é decisivo para que ele minimize o arrasto e maximize as ações propulsivas. Sempre para o lado da respiração, os nadadores tendem a fazer maior rolamento quando comparado com o lado contralateral. Esse rolamento ele é em torno de 60 graus para o lado que se respira e em torno de 40 graus para o lado no qual o nadador não respira. A sincronização assimétrica do rolamento do tronco é uma característica de nadadores que fazem uso da respiração. Os velocistas utilizam movimentos simétricos, com rolações máximas de 40 graus para os dois lados. Com relação às pernas, todo o movimento ele começa na articulação do quadril. Então, imagine a articulação do ombro como se fosse o quadril, coxa, joelho, perna, tornozelo e pé. Então, a ação progressiva, o movimento se inicia com a flexão do quadril, extensão do joelho, flexão plantar na articulação do tornozelo e rotação interna. Essa é a fase propulsiva, sendo a recuperação a extensão da articulação do quadril e joelhos com o tornozelo relaxado. Essa é a sequência da ação propulsiva das pernas durante o nado. Durante a execução do nado, podemos observar que na fase aérea deste nadador, o braço está passando lateralmente ao corpo e a palma da mão está acima da linha do cotovelo.
Já nessa sequência da imagem, podemos observar o cotovelo bem elevado, as mãos abaixo do cotovelo, e o ataque sendo feito na água com a mão inclinada. Outro erro clássico na natação, o braço contrário à respiração, ele cruza a linha medial do corpo e o braço do lado que ele respira realiza uma ação retilínea. Agora já podemos observar que o braço não cruza a linha medial do corpo e o cotovelo está mais flexionado durante as ações propulsivas. Nesse nadador, dois erros clássicos podem ser observados. A amplitude que separa as duas pernas e a dorsiflexão na articulação do tornozelo, não gerando ações propulsivas. Nesse nadador podemos observar o ritmo constante da pernada e os pés na flexão plantar, gerando ação propulsiva descendente para trás. Nessas imagens podemos observar o início da rotação do tronco antes da última ação propulsiva da braçada. Isso faz com que quebre o ritmo das braçadas e ele tenha que hiperestender a coluna cervical durante a ação da respiração. Agora, a sincronização ideal. Durante a última ação propulsiva da braçada, a cabeça rompe a superfície. Na primeira parte da fase aérea, o nadador inspira. Nessa sequência de imagem, podemos observar que o nadador realiza pouco ou quase nenhum rolamento na articulação do ombro e os braços entram lateralizados ao corpo. Nesse exemplo, podemos observar o ótimo rolamento do tronco e as mãos atacando na frente dos ombros. Agora sim, uma excelente posição de nado. Nessa sequência de imagem, dois erros comuns no iniciante, os dedos muito afastados e a braçada regressiva. Ele coloca mais força no início das ações propulsivas do que no final das mesmas. Agora podemos observar uma posição excelente da mão, dedos relaxados, polegar em aula e a braçada progressiva. O ponto mais forte é o final da braçada. Outro erro comum do iniciante é soltar todo o ar de uma vez só. Então observamos nesse deslocamento os ombros dentro da água, porque o praticante solta o ar pelo nariz e pela boca desde o momento que a face imerge a água. Agora o nadador mantém o corpo mais em cima da água, os ombros aparecem bem fora da água, porque ele controla o bloqueio respiratório durante o ciclo da braçada. Outro erro comum do nadador iniciante é a não finalização da braçada. Nesse caso, apenas duas varreduras estão sendo realizadas. A primeira não propulsiva e a segunda propulsiva. O ponto de maior ação propulsiva seria a última varredura. Agora podemos observar a finalização da braçada com a terceira varredura propulsiva. A mão saindo depois da linha dos quadris. O que nós fizemos hoje foi a demonstração dos principais erros dos nados, seguidas das melhores técnicas. Nosso objetivo hoje foi demonstrar o quanto nós podemos melhorar com a observação. Com os erros, entendemos os acertos. Swintech. Nós inovamos para você evoluir.